Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem e animados para mais uma aula de matemática. Hoje começaremos a utilizar o livro Emai Ler e Escrever volume 2. Você já buscou o seu? Se ainda não buscou, corre lá na escola que o seu está lá te esperando. Nesta aula faremos as atividades da sequência 18, das páginas 13 a 18. Então junte o seu material e vem comigo para as explicações. Lembre-se, assista ao vídeo até o final e vamos fazendo junto as atividades, ok? Página 13, sequência 18, festas e campeonatos na escola, atividade 18.1. Para a festa da escola, a professora Débora confeccionou cartelas numeradas, que serão distribuídas aos convidados. Número 1. Complete a numeração das cartelas de acordo com a sequência. Então aí nós temos as cartelas que a professora Débora confeccionou. A primeira cartela tem o número 300. E aí depois 301, 302, 303... uma cartelinha vazia que você vai preencher, 305, 306, 307, 308, 309, aí vem para a linha de baixo e continua, 310, outra cartelinha vazia, 312, 313, 314, 315, 316, outra cartela vazia, 318, 319 e assim vai completando a sequência. Como você viu, algumas cartelas estão vazias e você vai precisar preencher. Então você preste bastante atenção nos números que vem antes, no número que vem depois, para você anotar o número direitinho aí que está faltando, ok? E assim completar aí as cartelas, certo? Depois que você completar todas as cartelas, vamos para a atividade número 2. Responda às questões. Letra A. Depois de completar a primeira linha, com quantas cartelas ela ficou? Ela quem? A professora Débora, né? Depois que ela completou ali a primeira linha, com quantas cartelas ela ficou? Então, você vai contar ali quantas cartelinhas tem na primeira linha, ok? Letra B. O que há de parecido nos números das cartelas da segunda linha? Então, aqui na segunda linha, você vai observar os números que estão aí nessas cartelas e ver o que esses números têm de parecido. Presta atenção na dica. Todos os números desta linha começam com o número 3, depois vem o número 1, muda somente o último número. Em todos os números desta linha, começa com o número 3 e depois o número 1, mudando somente o último número, ok? Então, presta atenção na dica e anota aí a sua resposta. Letra C. E nos das cartelas da terceira coluna, então aqui, olha, estão os números da terceira coluna. O que será que eles têm de comum aí? Vejam, todos eles começam com o número 3, certo? E terminam com o número 2. Aqui muda somente os números que estão no meio, certo? Então é isso que esses números têm de parecido, certo? Letra D. Quantas cartelas há no quadro? Então aí você vai contar todas as cartelas que estão aí neste quadro e descobrir quantas cartelas tem no total, certo? Página 14, atividade 18.2, número 1. Na festa da escola, uma das atrações foi a partida final do campeonato de futebol. Este ano, 3 alunos se destacaram marcando gols. Então aí estão os 3 alunos que se destacaram marcando gols. Então tem o Douglas, que marcou 18 gols,
o Fabiano, que marcou 23 gols, e o Júlio, que marcou 16 gols. Sabendo disso, responda às questões. Letra A. Quem marcou mais gols? Douglas ou Fabiano? Então, você vai olhar aí na tabela e vai ver quem marcou mais gols. Será que foi o Douglas? Ou será que foi o Fabiano? Aí você vai observar e escrever o nome de quem marcou mais gols aí, ok? Letra B. Quantos gols a mais? Então, vejam, o Fabiano marcou 23 gols e o Douglas marcou 18. Quantos gols o Fabiano marcou a mais? Para a gente descobrir, não é necessário nem fazer continhas. A gente pode fazer o cálculo utilizando os dedinhos, né? Então, a gente vai contar do número menor até o número maior para ver quantos dedinhos a gente vai utilizar. Então, vamos lá. O Fabiano, então, marcou 23 gols e o Douglas marcou 18. Então, a gente vai contar do 18, que é o número menor, até o 23, que é o número maior, utilizando os dedinhos. Então, vamos lá, né? Então, o Douglas marcou 18. Então, a gente vai contar 18, aí a gente vai 19, 20, 21, 22, 23. Quantos dedinhos aí a gente utilizou para chegar do 18 ao 23? É essa a resposta que você vai colocar aí na letra B, a quantidade de dedinhos que a gente utilizou, certo? Do 18 ao 23, ok? Depois, na letra C, quem marcou mais gols? Douglas ou Júlio? Então, aqui nós temos, olha, o Douglas, que marcou 18 gols, e o Júlio, que marcou 16 gols. Qual deles marcou mais gols? Então, você vai olhar aí e anotar o nome de quem marcou mais gols. E aí, a gente vai para a página 15, que é a continuação. Página 15, letra D. Quantos gols a mais? Então, continuando lá a atividade da página 14, quantos gols a mais foram marcados, né? Então, nós estamos falando dos gols do Douglas e do Júlio. Quantos gols a mais o Douglas marcou? Então, o Júlio marcou 16 gols. Então, a gente vai contar utilizando os dedinhos do 16 até o 18. Então, o Júlio marcou 16, 17, 18. Então, quantos gols o Douglas marcou a mais? Olha aí a quantidade de dedinhos que a gente usou aí para contar, ok? Letra E. Quantos gols a mais Júlio deve marcar para igualar o número de gols de Fabiano? Então, vamos lá. O Júlio marcou 16 gols, certo? Então, o Júlio marcou 16 gols. E o Fabiano marcou 23 gols. Quantos gols o Júlio precisa marcar para ficar com a mesma quantidade de gols de Fabiano? A gente pode contar da mesma maneira. Então, vamos lá. Ele marcou 16. Então, ele precisa marcar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, quantos gols o Júlio vai precisar marcar para ficar com a mesma quantidade de gols do Fabiano? É só contar os dedinhos aí, ok? Número 2. Vamos lá. Mostre que você é um campeão no cálculo mental, escrevendo os resultados das subtrações. Subtração são as continhas de menos, né? De tirar.
Então aqui você vai mostrar que você é bom no cálculo mental e vai fazer as subtrações aí, olha. 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1 e todas essas outras continhas que estão aí, ok? Então faça com atenção que eu tenho certeza que você vai conseguir. Página 16, atividade 18.3, número 1. Na classe de Fabiano, a turma está feliz por ele ter sido o artilheiro do campeonato. Todos ficaram muito interessados pelo futebol e pela Copa do Mundo. Escreva um pequeno texto sobre o que você sabe sobre a Copa do Mundo. A dica é que você converse com seus familiares para saber mais sobre a Copa do Mundo e na hora de escrever o texto, utilize o silabário para apoiar a sua escrita. Não se preocupe em fazer um texto longo, é um pequeno texto, ok? Número 2. Fabiano quis fazer uma pesquisa para saber qual a seleção de futebol preferida dos colegas de sua turma. Cada aluno teve direito a um único voto e todos votaram. Veja o resultado e responda as questões. Então aí, a pesquisa que o Fabiano fez na sala dele, ele fez essa tabela aí para apresentar as informações. Então o título da tabela é Seleção Preferida. São 2 colunas. Na primeira coluna está o nome das seleções e na segunda coluna o número de votos. Então, a seleção argentina recebeu 3 votos. A seleção do Brasil recebeu 17 votos. A seleção da Espanha recebeu 7 votos. E a seleção de Portugal recebeu 5 votos. Então, esses foram os dados levantados aí com a pesquisa que o Fabiano fez, ok? Então, letra A. Quantos votos a seleção da Espanha teve a menos que a do Brasil? Então, você vai ver lá a quantidade de votos da seleção do Brasil, né? E a quantidade de votos da seleção da Espanha. Então, o Brasil teve aqui, olha, 17 votos e a Espanha teve 7 votos. Então, quantos votos a seleção da Espanha teve a menos? Então, aí vai precisar fazer uma continha de menos, né? Uma subtração. Mas você pode fazer o cálculo mental se você conseguir. Se não conseguir, monte a continha aí para chegar no resultado, ok? Letra B. Quantos alunos votaram? Veja, cada aluno teve direito a um único voto. Então, cada um dos votos aí representa um aluno. Para você saber quantos alunos votaram, é só somar a quantidade de votos de cada seleção. Então, faça a continha e anote o resultado. Página 17, atividade 18.4, número 1. A turma de Douglas também fez uma votação sobre as seleções preferidas e registrou o resultado em um gráfico de colunas. Observe. Então, aqui nós temos o gráfico de colunas com o título Seleções Preferidas. Neste gráfico, nós temos aqui do lado o número de votos que foram dados para cada seleção e aqui embaixo o nome das seleções, certo? Então, nós temos aqui Argentina, Brasil, Espanha e Japão, ok? A fonte, então, deste gráfico é a turma de Douglas, né? Os dados são fictícios, ou seja, não são reais, né? Foram inventados para esta atividade, ok? Então, aqui na letra A, organize os dados do gráfico na tabela abaixo. Então, a gente vai pegar as informações que estão apresentadas no gráfico de colunas e colocar aqui na tabela. Então, vamos lá, Argentina. Quantos votos a Argentina teve? Para a gente saber, a gente vai encontrar o gráfico lá, a coluna, né, da Argentina e ver quantos votos ela teve.
Para isso a gente tem que ver aonde, em que linha termina a coluna da Argentina. Olha só, a coluna da Argentina então está terminando ali no número 2. E isso quer dizer que a seleção da Argentina teve 2 votos. Então aí é só colocar o número de votos aí na frente do nome da Argentina, ok? E o Brasil? Quantos votos que o Brasil teve? Mesma coisa, é só olhar a linha lá onde está terminando a coluna do Brasil. E a Espanha? Mesma coisa. E o Japão? Mesma coisa. Então é só observar lá no gráfico e anotar aí na tabela, ok? Depois então que preencheu aí a tabela, responder as questões aí da atividade número 2. Responda as questões. Letra A. Qual foi a seleção mais votada? Então você pode olhar aí na sua tabela, né, que está de acordo com o gráfico, para ver qual foi a seleção mais votada e escrever o nome aí. Letra B. Quantos votos recebeu a seleção da Argentina? Letra C. Houve 2 seleções com a mesma quantidade de votos. Quais foram elas? Então, quais foram as seleções aí que tiveram a mesma quantidade de votos? Só escrever o nome aí das seleções, ok? E assim a gente encerra as atividades da sequência 18. Nós não faremos a atividade da página 18 desta sequência, pois teríamos que estar na sala de aula para conseguir fazer, então não vamos conseguir fazer agora. Vamos parar aqui na página 17, ok? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha entendido. Quero ver você fazer com muito capricho todas essas atividades e te encontro no próximo vídeo. Beijos e tchau!